começamos mais um CucaCast, podcast do Cuca. Cara, é sempre um prazer estar voltando aqui. Eu tava fora nesse último episódio anterior. Triste de não ter estado aqui com vocês, mas é uma alegria grande, dando aquele salve, aquele oi para todo mundo. Gente, muito feliz de estar aqui dividindo essa bancada com os meus colegas, né? Vamos lá. Prof. Cris? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom ter você aqui, Dago, novamente. Rafa. Mentirosa, falando mal de ti semana passada. Não pode, ainda bem que ele não veio, cara, não gente. Já começa bem. Um gaúcho a menos. Um gremista a menos. Exatamente. Não pode, gente. Não pode. Tu me conhece, né? É. E tu conhece essa figura aqui, né? Tivemos um barriga verde semana passada. Poxa vida, estavam em maior número semana passada. Tá. Mas é isso então, né, Dago? Começando mais um episódio. Hoje temos um convidado especial aí, né? Sempre é especial, né? Mas mais um representante. Já ganhou até caneca. Graças a Deus, né? Já ganhou até a caneca personalizada aqui, né? Meu Deus. Tava cobrando já isso aí. Legal. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos, né? Quero agradecer pelo convite. Eu tava cobrando do Vitor já isso aí, tá? Esse convite aí faz tempo. Então, vamos aí falar um pouquinho aí desses dois esportes, né? De exercício físico e tudo que a gente ia aparecer aí. Vamos falar aí e vamos conversar bastante. Cara, e é muito massa, porque S2 Esportes é uma parceira, né, do Colégio Cuca. Então, vários pais, alunos que estão nos assistindo aí, então até fazem as oficinas. Né? Até professor, rapaz. Meu Deus do céu. E é maravilhoso a gente poder contar com esses parceiros aqui nesse ambiente, né, do CucaCast. Vamos falar de várias oficinas, mandar um salve para os alunos das oficinas que com certeza já devem estar ligados aqui na nossa programação. A gente não vai falar só de futebol, não vai falar só de uma coisa específica. Realmente, como o Gabriel já falou, vamos adiantar, falar sobre tudo um pouco, gente. E é maravilhoso falar sobre S2 Esportes, que traz aqui para a escola, né, saúde, qualidade de vida. Prática de esporte é sempre, né, coisa boa, né? Então vamos falar sobre isso, gente. Não, e outras coisas relacionadas ao Gabi também que a gente pode estar trazendo, né? Da região de onde ele mora, quais são as experiências, né? Outras profissões, rapaz, que ele já teve também. E aí a gente vai abrir um campo bom de debate, né? E a primeira pergunta, Cris, aquela de sempre, a matadora, não denunciando a idade, mas já perguntando. Essa é boa. Então, Gabriel, conte para todos que estão assistindo. Onde você estava em 1995? É pra falar a verdade. Ano de fundação do Colégio Cuca. Não pode mentir. Eu estava o quê? Com 1 ano, 2 anos? Não, mentira. Começou Estava assim. com 8 anos em São José, cidade vizinha de Floripa, né? Grande Florianópolis. Isso. E devia estar o quê? No primeiro, segundo ano, Fundamental 1. E sendo um aluno que já gostava bastante do esporte. Sim. Vivenciava todos os esportes, né? Desde o pequenininho, meu pai sempre colocava em escolinhas. E então, na parte da escola, eu queria participar de jogos escolares, era gincana. Então, eu já sabia desde pequenininho que eu queria, era voltado para o esporte, né? E claro também, né? Quando a gente tá pequenininho, a gente gosta bastante de estudar, depois a gente vai indo para o esporte, mas os dois tem que conciliar, né? Claro. Mas então eu tava nessa faixa etária aí, né? E seria Você isso. nasceu em São José. Nasci em São José mesmo, né? Tem gente que nasce em Floripa, mora em São José e fala que é um manezinho, né? Mas eu sou josefense mesmo, nasci em São José. São José. Ah, não sou manezinho da ilha, sou josefense. Mas não, tenho muito orgulho, tá? Mas na não conta cidade, que tu é da grande Florianópolis, né? Não, São José. A minha irmã, quando começou a namorar com meu cunhado, não, porque eu sou de Floripa, daí ela foi visitar a família. Passou a entrar de Floripa, ela, não, é que eu moro um pouquinho depois. Passou o morro. Não é que eu sou de Palhoça, não. Então, né? Não, eu sou de Palhoça. Não, então tu é de Floripa. Não, mas Palhoça tem praia também, tá? Não, outra. Tem praia também. Porque a galera fala de Floripa, né? Tem. Casa de praia, mas Claro. exatamente. Gente do céu. Praia é muito boa lá. Então você já estava em 95, já envolvido com o esporte. Já tava, participava bastante, né, de jogos. E eu fui sempre atleta, né, atleta de futsal. Então, desde pequenininho, desde os meus 5 anos, eu fui atleta, participei de várias competições.
Mas quando, né, na própria educação física, eu adorava participar, para mim era a melhor disciplina, né? Sim. E até hoje, acho que para os alunos é a melhor disciplina, né, prof? Todos vamos deixar assim a controvérsia. Todos gostam, mas tem o português, a matemática, que também tem o seu valor. História. Com certeza, não, tem o seu valor, mas se for perguntar para os alunos, é educação física. Então, eu sempre gostei, então nunca tive dúvida, né, de que eu queria isso, né? A educação física, ela cumpre um papel importante que, para além da questão física do esporte, também da socialização, né? Com certeza. No momento que eles estão fora, porque até pra gente é bom, assim, sabe? Porque a gente tá em sala de aula, imagina se não tivesse esse momento que eles saem, que eles podem dar uma relaxada, respirada, né? Respiradas, cansar um pouco. É a integração eles têm deles bastante também. energia, com muita energia, então cumpre um papel importantíssimo. Então já sabe, ó, você sedentário que está nos assistindo, pratique esporte. Desenvolva hábitos saudáveis. Já é a primeira dica importante aqui, ó. Vai levantar do sofá, para de ficar aí comendo fandango, salgadinho essa hora aí, coxinha, larga isso aí. Refrigerante nem pensar, por favor. E vamos praticar esportes. Pratique vida, né? Exatamente. Se preocupar com a qualidade de vida, né? E aí, depois de tudo isso, você foi, então, galgando postos, resolveu estudar? Sim. E aí, né, como eu falei, sempre fui voltado para isso. E aí, né, quando eu acabei ali o ensino médio, né, o terceirão, aí eu já sabia que queria fazer educação física. Fiz educação física, tanto bacharel como licenciatura, né? Mas o meu foco quando, né, estava na faculdade era trabalhar com futebol, né? Então eu fiz estágios, tive escolinhas, né, futebol. Então, na minha cabeça era que eu queria só futebol. Mas depois a gente vai cansando, vai vendo outras coisas também, vai abrindo. A educação física tem um leque muito grande, né? Isso eu falo pra galera que somente do ensino médio que queira fazer educação física, não é só os esportes, né? Muita gente, é só o esporte ou é só a educação física escolar. Não, ela abrange vários mercados, né? Eu, principalmente, trabalhei também bastante tempo com ginástica laboral, né? Com empresas, né? Então, eu trabalhava até de madrugada para não... Porque eu queria casar, gente, aí eu queria juntar um dinheirinho, aí a minha esposa mandou eu trabalhar de madrugada pra poder juntar um dinheirinho, tá? Se ela vai ver depois, ela vai ver, já sabe, olha salve aí. Ó. Isso aí, ó, ficou marcado, tá? Então, no Globo Repórter de hoje. Mas trabalhar de madrugada é sério mesmo? Eu atendia as empresas que trabalhavam no terceiro turno, que era mais a parte ali de produção. Então eles precisavam dessa parte, isso daquele momento de 10, 15 minutos, a parte de alongamento, a parte até de estrutural, como é que eles trabalhavam, poder melhorar a postura, essas coisas assim, né? Então, nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. E depois apareceu uma oportunidade de trabalhar com a educação física escolar. Foi aí que eu me apaixonei ainda mais pela essa profissão. Comecei lá com infantil, né? Meu Deus do céu, eu tenho bastante saudade porque... Tudo que a gente faz, eles estavam tudo certo, eles adoram. Né? Então, e foi um aprendizado bem bacana para mim, somente quando eu estava me formando ali, né? Então, e depois, claro, aí eu fui trabalhando com Fundamental 2, ensino médio, né? Também trabalhei com a parte de funcional, personal. Então, eu fui abrangendo várias áreas da educação física. Por isso que eu falo, né? Educação física, né? Muita gente acha que é só o esporte, ou tu vai fazer faculdade, vai só aprender disso. Não. Tu vai aprender anatomia, tu vai aprender a fisiologia do exercício, a fisiologia do corpo, como é que funciona. Sim. Então, bem mais que isso, né? Sabe, Gabi, hoje eu tava escutando um podcast sobre MMA e artes marciais em geral, assim, e justamente o convidado, que é um preparador físico, estava falando, se for pegar a preparação, porque a gente tem a ideia de educação física muito ligada ao movimento, né? Mas a produção científica no campo da educação física, ela é uma das áreas de pesquisa que mais se qualificou e publicou cientificamente foi. Por isso que tu pegava os atletas, de 10 anos para cá, aumentou o número de profissional especializado na área, aumentou o número de publicações científicas e o número de atletas fazendo consumo desse tipo de serviço. E basta ver os atletas, né? Sim. Hoje em dia, um atleta de MMA, eles falam, hoje 60% é preparação física. Não é só técnica da arte marcial em si, né? Mas a preparação física. Até, então, falando isso, até voltado até pro futebol, se a gente for ver, né, Rafa? Hoje até os atletas... Eles têm um GPS para ver quanto que eles estão correndo, fazer todo o scout do que eles estão, quanto que eles estão correndo, como é que faz a preparação de cada posição,
né? Então isso está sendo muito estudado. E como eu falo, né? Se a gente vai no médico, o médico vai prescrever um remédio, alguma coisa. O professor, o personal também tem a sua importância, né? Então, em relação não a cuidar da atividade, não só da atividade física, mas do corpo todo do seu cliente, do seu aluno. Então, com certeza, a educação física está numa crescente aí. A galera tá, como o Dago falou, vamos se cuidar, galera. Vamos se cuidar, porque de repente agora a gente não sente tanto, mas lá na frente vai vir a conta, né, quando a gente fala. E é né? tão importante que até as empresas, né, Sim, se preocupam sim. com isso, com a ginástica laboral, exatamente, por exemplo. Né? Então não é só nesse ambiente, não é só a escola. Hoje a gente vê que a preocupação com a saúde, né? Sim, ela claro. é importante em qualquer lugar. Vou abrir uma polêmica aqui, vamos botar ela na mesa. A gente, em sala de aula, a gente percebe, não sei se vocês, mas a gente percebe a diferença de um aluno que pratica a atividade física ou de um aluno que tem uma família que pratica atividade física e acaba influenciando ele, acaba fazendo uma escola uma escola de futsal, um jiu-jitsu, uma dança, que for alguma coisa. Tu vê o desempenho dele em sala de aula que é diferenciado, às vezes tá sempre mais ligado, menos sono, mais ativo. E isso é importante, né? Qualidade de vida, não só estético, né, Gabi? Que é o que a gente sempre fala. Se a gente ficar parado, né, e ficar vendo só televisão, comendo besteira, o nosso corpo também vai sentir, né? A gente vai ter mais cansaço, a gente vai ter mais preguiça, né? Alunos que fazem ali, vamos dizer, o futsal ou própria luta, né? Que tem a parte de disciplina do foco ali, com certeza ele vai levar para os estudos também, né? Então, como eu falo, tanto nos esportes ali como as outras as modalidades, né? Tem as regras também, como na vida a gente tem as nossas regras, então isso aí o esporte com certeza se eles levar junto nos estudos ou para a vida, com certeza vai ensinar bastante, né? E diante de tudo isso, passamos ali pelo começo dos estudos, na verdade em 95 começou o Cuca, estava lá estudando, fez ensino médio, fez universidade, e depois disso, como que o teu caminho, né, esses dois esportes, como que se conectou, encontrou, por exemplo, com o Colégio Cuca? Como é que foi esse desenrolar aí? A S2 surgiu... De novo vou falar dela, tá? Foi minha esposa de novo que tava me cobrando, tá vendo? Olha só. O que é a mulher na vida de um homem? O que é a mulher na vida de um homem? homem? O que é a mulher, rapaz? Olha aí. Eu tinha desejo de trabalhar num colégio em Florianópolis e eu consegui entrar nesse colégio. E eu tava tempo, então pra mim foi assim, entrei, tá legal. Naquele conforto, estável. Aí ela falou, tá, e aí? Não pensa em montar nada, né? Já trabalhou à noite, já assim, agora... Ia porque assim, aí eu sempre ia nos colégios, e nos colégios que eu trabalhava, vou pegar um café, eu indicava professores de futsal, ou das modalidades de luta, de dança, né? E ajudar a fazer os campeonatos, até os uniformes, tudo. Poxa. E aí, quando ela falou isso, por que tu não monta alguma coisa pra ti? Aí, cara, eu acho que eu vou montar em relação a isso. Legal. E como eu já ajudava os colégios, né? Eu já tinha trabalhado, quando eu comecei também na faculdade, já trabalhava numa empresa igual a minha, né, hoje. Então, vou ter um estralo, só que eu tinha muito medo. Meu pai sempre me colocou muito medo e ele sempre falava o bom era ter a carteira assinada, o bom é ter choque das gerações. Exato. Tudo guardar teu dinheirinho na poupança. Né? Geração X ou geração X com geração Y, né? Uma só quer estabilidade, a outra... Tanto que aí quando eu abri, ele falou, não, abre, mas não sai dos colégios ainda, vê se vai dar certo, vê como é que vai ficar. E até quando eu comecei na empresa, até um amigo falou, eu expliquei essa situação para ele assim, lê o livro Pai Rico, Pai Pobre. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? De um pai, né, que focava nisso, que tinha que fazer concurso, ou trabalhar com carteira, essas coisas assim, né? E outro pai é diferente. Mas claro que, né, só tenho que agradecer meus pais ali por tudo que fizeram por mim, né? Só tô dando um exemplo. Claro. E aí, cara, o que acontece? Vamos abrir empresa, Vamos atrás agora de colégio, vamos oferecer, fizemos toda a parte, né? Convidei na época a minha prima que fazia junto comigo, que ela trabalhava com parte de publicidade, né? De marketing. E eu ficava com essa parte mais pedagógica. Entramos num colégio, legal, tava indo, 100 alunos. Entrando no segundo colégio veio a pandemia. Aí veio aquele choque. E aí já vem aquele medo. Não vou... Aí eu fiquei assim, não... De Poxa, esse 2 começou praticamente na pandemia. Na pandemia. Ficamos um mês. Um mêsinho a gente trabalhando e a gente teve que ver a pandemia. A gente parou, né? Que os colégios pararam também. E aí a gente teve que parar.
E aí... Viu como teu pai tava certo? Viu? E aí já vem... Ele tava certo. Ele tava certo. Acho que ele tava certo. Eu acho que não era pra abrir mesmo. E aí eu disse, né? Fiquei conversando com as pessoas, olha, calma, de repente é um momento ali, vai estudando, vai aprendendo como é que tu poderia fazer, também se estivesse acontecendo ali. E aí no próximo ano, a gente não foi voltando aos poucos, né? A gente continuou nesse colégio, a gente conseguiu pegar mais 2. E aí eu vi que o mercado, principalmente nessa área de gestão esportiva, da assessoria esportiva, principalmente em Floripa, São José, ele estava com bastante empresa. Claro que tem empresas que trabalham só com uma modalidade e tem empresas que trabalham com a gente com diversas modalidades. Eu disse, vou dar uma saída em Floripa, vou para Balneário, Itapema, vou ver como é que tá os colégios, né? Sim. Aí pesquisei, fui no mercado, ver se tinha empresas igual nossa. E tinha bem poucas, né? E aí conversando com um amigo também que é coordenador de um colégio, né? Que é até parceiro aí do Vitor, do próprio Cuca, né? E ele falou, Itapema lá tem o Cuca, porque tu não vai lá... Pô, brother, tem o Cuca, né? Até sei quem era. Pô, brother. Aí ele disse, não, beleza. Aí ele me passou o contato do Vitor, né? Aí a gente veio aqui, conversei com a Marili e deu certo. Né? Hoje a gente está aí no segundo ano com o Colégio Cuca. Esse ano a gente colocou a ginástica rítmica também, tá? Então a gente tem a dança, né? Com o jazz e o balé. Eu ia te perguntar quais são as modalidades que hoje a gente tem aqui no Cuca, a gente tem o balé, o jazz. Aí esse ano a gente colocou a ginástica rítmica, o jiu-jitsu com o nosso mestre aqui. Não, né? ainda não, sensei, instrutor, né? E o futsal, né? Esse ano a gente está com o futsal do Fundamental 2 também. Tá? E até esse sábado agora a gente participou de um campeonato, a galerinha foi até a final do Colégio Cuca e São José, foi bem bacana, parabenizar a galera aí, dos alunos do Colégio Cuca, foi bem bacana. E assim, eu só tenho que agradecer muito o Vitor, o Pedro, a Marili, por ter abrido as portas pra gente, né? E sempre me indicando também, a gente cresceu bastante por indicações, né? E pelo que a gente conseguiu fazer o trabalho. Muitas vezes eu vim aqui chorar pra Marili, Marili, tá acontecendo isso, o que a gente pode fazer? Claro. O que tu acha, né? Pela experiência dela, experiência deles. Eu nunca fui voltado para essa parte da gestão, então eu ainda estou aprendendo, estou sofrendo um pouquinho ainda, né? Então minha parte era mais pedagógica, agora estou nessa parte mais de gestão também. Mas assim, a gente está bem feliz aqui, né? Estamos bem felizes, a gente está com bastante aluno, esse ano a gente passou de 100 alunos, né? Fazendo as atividades físicas. Então, levando a qualidade, muito só o crescimento. Né? Isso eu vou te falar, Gabi, que né, eu sou não suspeito a falar, porque acaba que eu e tu ainda, né? Eu presto um serviço para você. Sim, claro. Que é no campo do jiu-jitsu, então eu sou instrutor de jiu-jitsu na tua empresa. Mas eu queria que tu falasse um pouco pra gente, porque uma coisa que eu percebi, a gente é professor de sala de aula, né? A gente é professor de sala de aula, tem a didática, mas é outro universo. Por que eu digo outro universo? Por causa da questão da segurança. Você trabalhar com esportes, geralmente não, mas esportes que não são individuais, são individuais, mas você pratica em grupo. Futebol, jiu-jitsu. Você tem que ter uma equipe muito bem estruturada e tu tem que ter uma coordenação muito boa. Porque um erro, às vezes, tu tá ali, tu tá treinando jiu-jitsu. A criança caiu, querendo ou não, vai ter a queda. Claro. Ela pode bater a cabeça, ela pode, né? Claro que o professor é 80% porque tá ali dentro. Mas se tu não tiver a formação de uma equipe, como que é o processo para ti, Gabi, de estar procurando os profissionais que vão estar na S2? Então, aqui principalmente... Fora a beleza, né? Fora o requisito, né? Então, aqui a gente teve uma experiência bem bacana, né? Além do Rafa, o professor Lucas e o professor Chico são nossos professores também, né? A gente... Sensei Maninho também fez um trabalho maravilhoso. Maninho também fez um trabalho excelente ano passado. Ainda faz, né? Comigo por trás da... Com certeza. É pra ele que eu... mano... E a Mayara também, né? Deu um up na parte ali da dança, né? Então, claro, quando a gente chega no colégio, a gente sabe que tem os professores de educação física, a gente oferece, porque já conhece a casa, já sabe os alunos, como é que funciona, né? Se caso, o professor não tem interesse, aí a gente, né, conversa, vai atrás dos professores. E claro, né, a gente se preocupa bastante, como tu falou, no profissional, porque ele está na linha de frente, né?
Então a gente tem que se preocupar bastante com isso, a gente faz reuniões, a gente conversa com os professores, né, para ver como é que tá as aulas, como é que estão os alunos, né, até porque os pais também querem saber como é que tá o andamento, como é que tá a evolução do filho, né. Claro que a gente, nessa parte, a gente sempre tenta trazer, como eu falei, esse campeonato que a gente teve no final de semana, o próprio jiu-jitsu tem a troca de faixa, o balezinho, o jazz, a gente tem as nossas mostras de dança, né, que aí o pai vai acompanhando, vai vendo a evolução, né, então a gente está sempre diariamente conversando com os professores, né, e a gente dá todo o aval, né, a gente dá toda a possibilidade das aulas, de materiais, tudo que eles acham que fica bacana, né, que vai acrescentar na aula, a gente tá junto ali. Vocês contam hoje, em média, com quantos profissionais, assim, juntando todos os lugares e hoje a gente está presente? Olha, naquele ano da pandemia a gente tinha três profissionais. Depois, no outro ano, a gente fechou com 15 professores. E juntando funcionário, que a gente só tinha uma funcionária que ficava na parte comercial. E hoje a gente tem 57. Que Meu bacana. Deus, é uma escola. Não, é um quadro e assim, 57. Tu vê a valorização, que até o pessoal da S2 tava falando com o Gabi, vai ter aumento de 150% do nosso salário. Notícia de último momento. Eu tô aceitando também aí, ó, vaga, gente, se tiver uma oportunidade. Precisando da aula de jazz. Meu Deus. Olha, não preocupa. Se tu for ver 55 funcionários hoje em dia, para te manter a comunicação, né? Sim, a comunicação com todos, para te tá levando material, por exemplo, uma troca de faixa do jiu-jitsu. É toda uma estrutura. É o diploma que se faz, é a faixa que tem que entregar, é a listagem de aluno, é fazer a listagem de presença para ver se bate com o número necessário dentro da Federação de Jiu-Jitsu. É um trâmite muito grande. Não pense que é só também botar, funcionário tá lá e se vire, não. Ele não envolve só aquela comunidade ali, né? Ela envolve todo maior, né? um sistema maior, né? Sim, tem a parte como é que o comercial, né, Gabi? Comercial, isso. Tem a parte do comercial, tem a parte do financeiro, né? Tem todo o administrativo. É uma empresa a gente tá numa crescente bem bacana. Né? Tem as redes sociais também para o pessoal seguir? Tem lá no Instagram, tem @S2Sports for Life, dá uma olhadinha lá, tem todos os nossos eventos, nossas aulas, colégios que a gente atua, né? Como falei hoje, a gente atua em 23 colégios em Santa Catarina, né? Então, qual é a área que vocês estão oferecendo, prestando serviço, Gabi? Quais são as regiões aqui de Santa Catarina? Então, a gente está na Grande Florianópolis, né? E a gente está em Canelinha, Tijucas, Itapema e Balneário. A gente teve propostas para Tubarão, outros lugares, mas ainda estou segurando um pouquinho para dar para crescer muito. Só para a galera que está chegando agora em Santa Catarina, às vezes não sabe. Grande Florianópolis, então vai atingir aí Palhoça, São até José. Tijucas. Isso. Não, mas que ele está atendendo, porque quando fala Grande Florianópolis... Geograficamente... É ali, então, esses 3 municípios é o mais forte, né? Isso, é o mais forte, exatamente. E aí, como eu falei, como a gente estava a gente viu que o mercado estava bem acelerado ali, com bastante gente, né? Aí a gente começou a procurar outros colégios, né? De fora ali também. E tá uma crescente aí bem bacana, né? Se a gente for ver aí, esses dois, tá, uns 3, 4 anos aí. Então, tá crescendo bastante. Nosso churn do ano passado, para esse ano, foi 0. Então, todos os colégios que a gente tinha no passado, a gente renovou o contrato, manteve. Então, isso foi bem bacana, né? Quer dizer que gostaram do nosso trabalho. Claro que tem muito a melhorar, a gente, né, vai pegando as dicas dos colégios, vai aprendendo. Então, tenho certeza que... E, Gabriel, a gente conversando um pouquinho, a gente falou sobre o futsal, sobre o jiu-jitsu. Fale um pouquinho mais para nós também sobre a ginástica artística que a gente tem aqui na escola. A gente tem o balé, o jazz e a ginástica. Né? Então, a ginástica, faz pouco tempo a gente incluiu nas nossas modalidades, né? E, então, para os pais que querem saber um pouquinho mais da ginástica, né? Que muitos perguntam, mas vai se pendurar lá nos aparelhos, vai dar não sei o quê, vai dar estrela e tal. Então, a parte... Isso, a parte da ginástica rítmica, né? Claro, além de trabalhar toda a parte de alongamento, flexibilidade, né? A gente trabalha a parte bastante da coordenação motora. Né? E muitos pais até perguntam como é que funciona em relação aos aparelhos. A gente usa fita, bola, o arco, né?
A gente vai fazer até agora em setembro uma competição para elas da ginástica, para elas vivenciar como é que funciona, que a gente, elas veem de repente muito na televisão, não sabe como é que é, né? A gente vai colocar juiz, tudo, vai ser uma coisa bem bacana. Então, para quem não conhece, né, queira fazer uma aula experimental, né, é bem bacana, tá? Vai trabalhar, como eu falei, toda a parte ali de flexibilidade, alongamento, claro, que a professora não vai colocar no primeiro momento já para trabalhar com fita, com arco, né? Vai aos poucos, vai vendo a evolução, tá? E mas ela tem uma idade? Então, é a partir dos 5 anos, né? A partir dos 5 anos a gente já começa a trabalhar, tá? E aí vai até ensino médio, e não tem idade. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, Gabi. Primeiro eu vou te perguntar assim, ó, a gente sabe que hoje em dia, por excelência, o Colégio Cuca, né, na área de educação aqui em Itapema é um diferencial. É uma referência. É uma referência no campo da educação aqui, que vem se construindo desde 95. Então, é galgado por uma história e até pelo trabalho demonstrado para a comunidade, aí vai. Qual é o diferencial da S2 que conseguiu? O que tu expõe assim, não, esse é o nosso diferencial para que conseguisse se adentrar? Porque a gente sabe que outras empresas também vieram atrás, teve um leque, quando foi aberto, que nós tínhamos, era oferecido as oficinas, mas não, ou uma empresa, né? Quando a tia Helena resolveu, terceirizado, vamos dizer, quando a tia Helena falou, não, por excelência, vamos construir algo melhor, né? E aí acabou com o contato entre vocês e tal. O que tu oferece hoje em dia, assim, que pros pais, direcionado aos pais do Colégio Cuca, qual o diferencial, Gabi? Então, Rafa, eu falo assim, vamos do comecinho lá. O nosso diferencial, e principalmente para os colégios, né? Seria bom, justamente, quando eu conversei com a Marili, com o Vitor, com o Pedro, nosso diferencial seria a gente fazer toda essa parte da gestão da assessoria esportiva. Deixar o colégio, né, focar na parte pedagógica, na parte de outros eventos do próprio colégio, né? Então, a gente faz toda a parte da gestão com os pais. Então, se os pais quiserem o pagamento, é tudo com a gente. Os pais querem tirar dúvida, querem conversar com professores, passam com a gente explica tudo certinho. A gente vem aqui no começo do ano fazer a matrícula, né, por caso os pais queiram tirar dúvida como é que vai funcionar. Então, os próprios eventos, né, os eventos de fazer campeonato, às vezes o colégio não tem o tempo, né? Ou tá focado em outras coisas, a logística de fazer esse campeonato, de fazer o próprio uniforme, né? O próprio uniforme da modalidade. Então, isso é a parte diferencial, que acaba mostrando, né? E os pais gostam dessa parte, assim, dos campeonatos, de ver o uniforme, ou o próprio aluno, né? Com o nomezinho atrás, com um númerozinho ali. Podemos dizer isso. Que profissionalizou oferta, isso, então, exatamente. Profissionalizou toda essa parte, porque acaba trazendo o campeonato. Isso, e fica. Isso, exatamente. E aí pro colégio acaba, né? Tendo outro foco também, claro, que o colégio também faz isso, né? A gente trabalha em conjunto, né, com o colégio, né? E claro, né, vários eventos que o próprio colégio faz. Ano passado teve a corrida, né? A gente entrou junto com o colégio, outros eventos que a gente fez na praia, S2 também estava lá. Então, a gente é uma parceria. Esse ano? Vai ter a corrida, né? Vamos correr, Rafa. Vamos ter corrida. Um desafio, hein? Também. Aí desafio. Vai ter campeonato também. Já vamos lançar um desafio aí. A corrida dos dois. Já vamos fazer um desafio aí. A corrida até vai, porque eu só corro com Kangoo Jump até agora. Mas já posso até correr normalzinho, né? Depois de baixamos 100 aí, mas cara, o jiu-jitsu eu seria o quê? Faixa -1, gente? Tem a faixa transparente pra mim? Não, todo mundo começa na mesma faixa e já dá pra se matricular, não dá? Matricula, já entra com o pessoal com o S2 ali e já se matricula na aula. Ô Gabi, outra pergunta que a gente sempre faz, né, Dago e Cris, referente quando a gente conversa com alguém da área da educação ou a tua área também do esporte, que é como lidar, principalmente na parte do esporte, com o mundo pós-pandemia. Porque a gente sabe que teve um diferencial muito grande a questão da tecnologia, toda essa questão da parte da tecnologia, da parte de se reconstruir. E como que a S2, né, novamente direcionado para os pais, como que a S2 está trazendo essa parte de, novamente, porque a gente sabe que a pandemia afastou, ainda um pouquinho mais afastou, e principalmente afastou das atividades em grupo e, para alguns casos, ainda
tem gente que ainda tá naquela realidade da frente da tela. Sim. Como que a S2 trabalha com essa barreira? Então, após a pandemia ali, a gente viu um afastamento dos alunos, até o medo dos pais, né? E também a gente viu o aumento do sedentarismo, né? E até as próprias crianças, quando voltaram um pouquinho com dificuldades, né? Então, claro, aos poucos elas vão voltando e pra gente até, para alguns colégios, a gente foi até surpreso porque acho que de tanto tempo que eles ficaram fora e eles já estavam na angústia ali, agoniados para voltar. Então, muita gente queria voltar, queria fazer atividade física, eles estavam agoniados, principalmente para quem gosta, né? Então, pra gente até foi bastante surpresa em relação a isso, né? Mas claro que a gente tem, né? Teve alguns que a gente teve que trabalhar aos poucos, né? Então, a gente fala para os pais, né? E não só em relação pós-pandemia, né? Mas na vida toda, né? É trabalhar o agora, né? É trabalhar a parte da atividade física. A gente sabe que muitas vezes a criança, de repente, vamos colocar no futebol. De repente ela não quer o futebol, não gosta. Sim. E vai tentando outra modalidade, né? Ver o que ela quer. A gente teve vários casos que foram assim. Até posso dar um exemplo aqui em outro colégio que o menino estava fazendo basquete. Até fazia ali, mas não era uma coisa assim que estava muito interessado. E foi fazer a ginástica e gostou da ginástica e entrou ali e é o que ele quer e pronto, sabe? Às vezes a gente acaba forçando alguma modalidade que a própria criança, de repente, não tem tanto interesse, então até a gente, né? Eu acho que a gente também, de repente não adianta a gente fazer uma academia lá forçado, que uma hora a gente não vai querer mais fazer, ou qualquer desculpa a gente vai dar, né? Hoje eu não vou, sentei no sofá e eu não vou mais, né? Paga um ano de academia e some. E some, né? Vai pagando uma mesadinha ali pra academia. Tô há 3 meses matriculado na academia, não emagreci 1 quilo. Pois é, quantas vezes? Não, eu só tô pagando. Tá indo, Vitor? Tô indo. Tá, eu também tô indo. Não desisti. Mas sabe que a pandemia, e outros casos, isso eu acompanhei, né? A gente tem o grupo da Academia de Jiu-Jitsu e o sensei mandava vídeo pra gente, um saco de pancada deitado, ele pulando, né, fazendo drill ali. E daí a gente começou a se dar conta de como é importante não só a prática do esporte, mas claro, os 5 minutos antes de começar o treino, tu tá comigo, Sim, claro. A parte social, a integração, claro. Um rindo do outro, ou até mesmo da conquista de uma troca de faixa. Pô, hoje em dia uma criança, tu vê, eles ficam esperando para ganhar um grauzinho na faixa para professor, eu vou trocar a faixa em julho, né, professor? Então, como isso mexe com eles? Até a gente teve esse campeonato agora no sábado, e teve uma mãe que conversou comigo, que é do Cuca, e falou, ele não dormiu a noite toda. A ansiedade. Isso, eu falei pra ela, isso é normal, isso é tranquilo. Claro. Né? E o campeonato, por exemplo, é entre as escolas, isso, que é S2. Isso, que a gente atua, né? Claro que às vezes a gente faz alguns amistosos com outros colégios também, que a gente não atende, mas que a gente tem uma aproximação, que a gente tem alguns parceiros ali, né? Alguns amigos a gente faz também. Mas a maioria dos nossos eventos, os nossos campeonatos são nos colégios que a gente atua. A gente faz às vezes por região, né? Ou a gente às vezes, né, dependendo da categoria ou dependendo da modalidade, porque assim, tem colégio que a gente não atua com todas as modalidades, tem colégio que é só 1 ou 2, né? Aqui a gente atua com bastante, né? Então, depende muito da competição. A gente tem nosso evento principal, né? O nosso maior evento assim que a gente faz é a nossa mostra de dança, que é final do ano. Então, ano passado foi no Multiuso de São José, que foi bem legal, assim, os pais gostaram bastante, a gente teve um feedback bem positivo, né, e ver as meninas ali, né, da balé, do jazz ali, nervosas, de apresentar no palco, e ver os pais ali, isso é muito legal, né? Integração, promove, exatamente. Né? E até no sábado ali a gente viu, né? Pessoas, isso, a gente viu ali os pessoal dos outros colégios, tudo se conversando, arquibancada. A gente sempre no final ali fazer se cumprimentar, né? Conversar. Então essa parte da integração é super importante, assim, né? Não há muito tempo, quando era mais novinho, assim, isso é pouco tempo atrás, sabe, Gabriel? Pouquinho. Nós tínhamos o G e o GBIP, Jogos Escolares de Itapema, e os Jogos Escolares de Bombinhas, Itapema e Porto Belo. E na época eu praticava atletismo, salto em altura, salto em distância. E, cara, era muito... Chegava essa época, velho.
meu Deus do céu, quando chegava o GP, porque daí encontrava o pessoal de Porto Belo, o pessoal de Bombinhas. Então, cumpre, além do esporte, de você treinar, você se alimentar, você dormir para, né, conquistar, de você estar mesmo no ambiente de pessoas que estão trocando figurinha. Claro. Que tu sempre fala, né, Dago? Trocar figurinha com os iguais. Tipo, muito legal. Daí tu conversava com o professor lá de Bombinhas, que era um cara que tinha vindo de fora, um gaúcho que tinha vindo, né, do Rio Grande do Sul. Não, gaúcho que veio de Espírito Santo. Nossa. Mas, nisso, né? Sabe? E ele era um cara que já tinha treinado com a seleção brasileira de atletismo. Nossa, quando a gente viu aquele cara, ele era bem grande, assim, sabe? Nossa, o cara tá ali, velho. Vamos lá ver ele, não sei o que. É muito legal isso. Com certeza. E diz uma coisa aí pra nós, assim, nesse contexto todo. Vocês já têm alguma ideia, quem sabe, de próximas modalidades, quem sabe, aí, para esses dois esportes? Talvez algum spoiler aí pro pessoal que tá assistindo? Então, a gente vai nos colégios, a gente faz a proposta, né? Os colégios conversam com a gente, a gente gosta dessa modalidade aqui, tem como oferecer a gente, claro, a gente vai atrás, vai ver como é que vai funcionar, né? A gente, claro, não adianta a gente também chegar, não, a gente oferece a modalidade, a gente não tem o profissional, né? Ou a gente não tem uma estrutura que a gente possa também atender os alunos, né? Mas esse ano a gente entrou com a patinação também, que é uma modalidade que é nova, que já tem no colégio, mas é com outra empresa que a gente está nos outros colégios entrando com a patinação, né? Que a gente viu também que nas outras escolas. Isso a patinação tá indo bem legal. E claro, algumas modalidades até da própria dança, né? Que é o do street dance, né? O hip hop, né? Tá numa crescente bem legal. Até vou dizer que para muita gente o futsal sempre é o carro-chefe, né? O que mais é aluno, mas não, muitas modalidades estão crescendo. No caso do handebol, voleibol, basquete. O basquete está numa crescente bem legal. Tá? Então a gente sempre oferece também essas modalidades, porque a gente viu que tem muitos alunos que estão de repente vendo agora, principalmente a NBA está muito em alta, né? Exato. Então um quer ser o LeBron, o outro quer ser o Curry, que show. Né? Que bom, esse que é o esporte, né? Se espelhar nesses caras. Se espelhar, né? No momento tão crítico que a gente tem às vezes de eles estarem se espelhando. Se espelhar no LeBron James, tomara que eles se espelhem mesmo, sim, né, cara? Claro. O Rickson Gracie, com certeza. A gente a gente estava vendo para oferecer o ping-pong também, o tênis de mesa, né? Mas a gente não desistiu, né, Vitor? Vamos tem o vôlei conversar. Também, que também é porque forte. Uma coisa que eu presenciei na S2 que vocês sempre procuram um professor da área, né? Sim, da área, exatamente. Porque o que a gente acompanha às vezes nas academias, professor de judô dando aula de jiu-jitsu, ou um professor de vôlei que na verdade é só formado em educação física. E uma das coisas que o Gabi, a primeira coisa que quando o Sensei Maninho saiu, tu não é faixa preta ainda, mas né, qual que é quantas vezes tu treina? Ele veio fazer uma entrevista comigo para ver. Sim. E isso é importante, né, Gabi? Até quando a gente montou a empresa, meu foco era mais os esportes coletivos, né? Até porque eu tinha o pensamento assim, se faltar algum professor de vôlei, eu tô lá, eu posso dar aula. Se faltar algum professor de futsal, eu tô lá, eu posso dar aula também. Mas se faltar algum professor de jiu-jitsu, eu não consegui dar essa aula, né? Claro que aí, mas né, às vezes falta ali, professor de basquete, a gente vai, só que eu não sou especialista do próprio basquete, então a gente pega os profissionais que já trabalharam nessa modalidade ou que são atletas mesmo. A gente tem vários professores que são atletas ainda, né? Então, até porque fica mais fácil, né? Não adianta a gente colocar qualquer profissional e o profissional vai conseguir evoluir esse aluno, não vai conseguir ensinar o correto ali, como é que vai, né? Como tu falou, na parte ali da queda, como é que vai funcionar, como é que tem que cair, né? Como é que tem que fazer a queda direito. Então isso aí a gente tem bastante cuidado, né? Não, claro que, né, não vou falar, mas aí eu sou professor de educação física, não posso dar aula então na S2 de basquete, não, né? Claro que a gente dá oportunidade para todos, né? Claro, a gente vai conversando, vai vendo como é que vai funcionar o andamento, né? Até vai ter o desafio depois, né? Eu e você, eu vou te passar a queda no Dago e tu vai fazer a queda pra ver. O Shimata, a queda bem tranquila. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Não tem tatame, mas nós vamos botar uma mas aí tá, bem de boa. Olha, bem tranquilo. Pra encerrar esse papo, assim, eu não quero falar muito sobre queda, porque senão a gente vai acabar entrando num assunto que vai machucar vocês, que é o futebol. Não vamos falar de futebol. Aí, né, não vamos falar de futebol. Aí não. O futebol tá feio. Agora falando em queda, tô eu dando aula. Professor, posso falar contigo? Pode. Professor, tu foi viajar, né? Eu falei, fui.
Verdade que tu foi pra fora fazer um tratamento pra botar cabelo? As notícias do Cuca correm rápido. Quem foi que falou isso? Não, porque o professor Dago disse que não era pra contar, mas tu foi porque tu tá calvo, tu foi fazer um tratamento pra botar cabelo. Eu falei, cara, não acredito. E já espalhou pro colégio todo. Não, é uma maravilha, rapaz. Eu amo trabalhar com essas mídias de sala de aula. Não tem coisa melhor, rapaz. Não, e mais rápido. Melhor marketing. Não, tá funcionando, tá funcionando. Eu falei, não, ele cresceu rápido aí, cresceu rápido. Espera, calma. Conheci o homem cabeludo, tá aí. Né, gente? Mas isso há 10 anos atrás, né, velho? Verdade. Mas, gente, ficamos muito felizes hoje, né, com a presença do Gabriel aqui com a gente. Então, assim, só nos resta realmente agradecer por todo esse tempo, né, porque esperamos que se repita mais vezes essa companhia aqui para falar de uma coisa que é muito boa, né, que é essa parceria do esporte, o esporte que traz bons hábitos, traz vida, traz qualidade, né, para toda a comunidade escolar. O cara vem de saúde, né? Ele vem de saúde. Como que isso que é o importante. Eu tava pensando antes. Então, um cara que vem de saúde, ele trabalha com um sentimento positivo, um sentimento de amor. Fica o convite pros pais, né? Traz o filho, tenta achar ali na brecha, na agenda, tenta trazer o filho para uma aula experimental. Qualquer área que for, seja no jiu-jitsu aqui, seja no futsal, na dança. E aproveita, né, que o próprio colégio já oferece, já tá dentro do colégio, né? Já fica mais fácil também. Tem a segurança, né? Isso. Nós temos a segurança das oficinas serem dentro da escola. Isso. Todas as características necessárias são cumpridas, né? Os protocolos de segurança. Então, assim, fica o convite pro pai, né, cara? Sim, com certeza fica o convite, né? Para quem quiser conhecer as modalidades que a gente atua no colégio. Até tu falou que a gente vem de saúde e a nossa preocupação, né? A nossa preocupação também não é só chegar aqui e colocar as modalidades, ofertar para os pais e pronto. Não, o nosso pensamento é isso, né? Acompanhamento, a parte da integração dos alunos, a evolução, né? O crescimento, a disciplina, o foco nos estudos também, né? Posso falar como tô no meio ali. Tem acompanhamento direto da empresa com a gente, Rafa, semanalmente, como é que tá sendo as aulinhas, tá precisando disso, tá precisando daquilo, como é que tá o feedback dos pais. Legal. E só antes de finalizar, Vitor, pega pra gente o contrato lá do aumento salarial, que ele vai assinar ao vivo! Vai ser ao vivo! Não sei no contrato, mas uma coisa eu já tava falando aqui antes de começar, que gostei da camiseta que o Vitor tá usando ali, rapaz, logo do Cuca, junto com a S2 Sports for Life ali, gente, gostei dessa camiseta. Quero usar de uniforme aqui na escola. Fechou. Cobrança aqui, Fechou. Com o número 10 ali, Dagoberto, escrito porque... Dá gol. Aí, ó. Se a projeção for correta, ele vai ganhar a camisa. Claro. Aí, ó. Mostra aí, ó. Só uma coisa ali, ó. Só vira, Vitor. Só vira. Mostra o número. Esse número foi errado, tá, gente? Fica pesado pra ele o 10 ali, tá? Esse 10 pesou pra ele. Jogador. Então é isso, gente. Acho que vamos chegando ao fim. Algum salve? Bom, galera, vamos deixar aquele salve aqui nos comentários e, coloque aí também nos comentários algum assunto que você queira ver também aqui nos nossos próximos CucaCasts. Então, manda aquele salve, manda um salve aí pra sua galera aí da sua sala, né? Compartilha nas redes sociais, porque isso realmente faz toda a diferença, né? Então nós estamos aqui realmente buscando sempre fazer o melhor para todos vocês. Então, aquele recadinho básico, curte, compartilha, fala com seu amigo, comenta, vai no YouTube, faça o login, entre com o seu e-mail para dar aquela ajuda pra gente, passa pra frente. Ativa sininho. Passa pro tio, primo, cunhado, amigo, o que for, gente. Vamos fazer virar. Cada vez mais a gente vai trazer essa galera de qualidade. S2 Sports for Life lá no Instagram. Segue lá, também. gente. @S2 Sports for Life. Isso. Olha aí, ó. Já vamos. Posso dar um salve também? Manda! Primeiro pra minha esposa lá, que eu falei 2 vezes dela, pra ela tomar o esporro, né? Não, vai que eu tomo. No Globo Repórter. E uma pessoa que é meu braço direito, meu braço esquerdo, né? E que ajuda bastante, e atende ali os pais, os alunos, é a Aline também. A Aline atende bastante aí os colégios, né? Então tudo que... Já falei com a Aline. Já falou com a Aline? Ali já cobrou alguma coisa de foto das aulas ali, já cobrou, né? Então, um abraço para ela também, claro, por todos os nossos professores também, como eu falo, estão na nossa linha de frente, e esse crescimento a gente deve muito aos professores, né? Com certeza, se a empresa chegou aqui, foi com certeza a nossa galera ali que está na nossa linha de frente. E claro, né? Os colégios aí, principalmente o Cuca, que acreditou na gente, está acreditando, né? E o próprio Vitor também, que pelo convite, né?
E que eu prometi que eu não ia falar do Avaí, nem do Figueirense, nem falei, tá bom. Olha aí. Tá, mas... Não vou falar, vou falar de futebol. Ficar, porque... Vamos deixar pra outro dia, Paulo Musi fez escola aqui, rapaz. O homem falou da esposa 2 vezes. Tá igual, ó. Tá igual. Tá igual. Igualzinho. Assisti mais um podcast. Só agora a bicicletinha fazendo... Oi, gente. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Gabriel. Até mais, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Segue aí, 3C. Curte, comenta, compartilha. Valeu!